Godzilla Minus One, que está estreando nesse momento que eu publico o vídeo aqui nos cinemas do Brasil, não é só um ótimo filme de Godzilla, ele é um ótimo filme, ponto. Tanto, né, não é à toa que o filme está sendo indicado em vários prêmios, especialmente nos Estados Unidos, de filme internacional, né, e acabou de ser, no momento, horas antes, né, de eu gravar esse vídeo aqui, foi indicado a filme internacional no Critics' Choice Awards, né, o prêmio da crítica lá, um dos prêmios da crítica importantes lá dos Estados Unidos, porque o filme é realmente muito bom. Eu fiquei surpreso e grato, assim, de ver. Eu sempre fui fã do Godzilla desde criança e dos filmes da Toho, né, os filmes japoneses e do estúdio Toho. Esse filme faz parte das comemorações dos 70 anos do personagem, né? O filme original de 54, em 2024 completa 70 anos dessa estreia nas telas, e cresci assistindo esses filmes, os japoneses, e de todo o universo dos monstros, né? Criados lá, Mothra e tudo mais, que agora recentemente, né, nos anos 2000, nos Estados Unidos, eles começaram a fazer. A gente tem um Monsterverse lá em ação, já tem trailer, inclusive, talvez você já vendo esse vídeo no futuro, esse filme já tenha saído, mais um filme novo do Godzilla com o King Kong, que também é uma junção histórica, né, de décadas atrás do cinema, a primeira vez que eles se uniram no mesmo filme, muito tempo atrás. Mas esses filmes japoneses, eles têm algo de especial. E esse filme, Godzilla Minus One, uma das coisas bacanas dele é que ele retoma, faz muito sentido, né, com as homenagens aos 70 anos, né, da estreia dele nos cinemas, o setting, né? Então o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e a questão toda, né, da ameaça nuclear, é inspirado nisso, né, na questão dos bombardeios atômicos no Japão e o estado em que o Japão ficou no pós-guerra. É um filme de Godzilla, mas com personagens, né, principalmente uma dupla de personagens. Tem um protagonista, né, e também tem uma mulher na história, a companheira dele, e uma criança. E a história dessa família que se forma ali por condições trágicas é muito interessante, é muito bacana, é comovente, a gente se envolve. Então tudo bem enquanto o Godzilla não está em cena, enquanto as cenas de ação não acontecem, porque a gente está investido no drama daqueles personagens, especialmente o protagonista, que é um piloto kamikaze, e que no começo do filme a gente é apresentado ele, e logo no começo a gente já tem uma sequência de ação com o Godzilla em si, antes de sofrer as mutações por conta das explosões nucleares. E então, assim, a gente já vê logo de cara, né, o monstro. E aí a gente fica um tempo, né, assim, a gente vai acompanhar esse personagem, esse protagonista, que é um piloto kamikaze, que não morreu. E tem toda uma questão, assim, principalmente com a dominação do cinema americano, falando sobre a Segunda Guerra, e os japoneses foram inimigos dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Tem um viés muito grande, especialmente no mundo ocidental, de como os japoneses são vistos por conta da guerra. Não tem vilões e mocinhos quando a gente fala de guerra. O Japão são os grandes vilões, por exemplo, na guerra da Coreia, na Coreia do Sul. E na Coreia, né, antes de ser dividido, são vilões na China. Os japoneses fizeram coisas terríveis nesses dois países, mas ao mesmo tempo que eles também sofreram na mão dos americanos, no caso aqui do filme. E o filme debate várias questões que, obviamente, em filmes americanos e no cinema ocidental de maneira geral, seja cinema europeu e tudo mais, a gente não vai ver. Mas mesmo o cinema japonês, apesar de produzir filmes sobre, fico com a sensação de que não produz tanto, pelo menos não comparando, por exemplo, quanto os Estados Unidos produz sobre a Segunda Guerra, ou mesmo Inglaterra, França. Porque tem uma questão complexa, né, da posição que eles ocuparam, o papel que eles desempenharam naquela guerra. E o filme reflete sobre isso, a natureza da guerra e o papel do Japão nela, né? E mostrando como o governo japonês, a mágoa e o ressentimento com o governo, ou que o governo japonês fez o povo japonês passar. E isso é uma grande questão que o filme levanta, e que eu acho super pertinente nos dias de hoje, em 2023, no momento que eu gravo esse vídeo, que a gente tem duas guerras declaradas acontecendo no mundo, de invasões e guerras feias, e com muitos civis, especialmente, morrendo, e um dos temas do Godzilla Minus One é justamente isso, as casualidades da guerra, que geralmente são civis, né? É a população civil. Então, eles abordam isso, né? E a questão da cultura japonesa. Então, no caso exemplificado pelo piloto kamikaze, essa coisa de, não, você tem que dar sua vida. E pra quê? E tem alguns diálogos no filme que refletem sobre isso. É necessário? A gente perdeu tantas pessoas, a gente precisava de mais pessoas, e nosso próprio governo quer que os nossos cidadãos se matem.
E isso é uma questão levantada, que é muito interessante, assim, profundo. A discussão que esse filme levanta. Minus One tem a ver com o fato de que, no final da Segunda Guerra, o Japão estava no chão. Né? Cidades bombardeadas, não só das bombas atômicas, mas os Estados Unidos fez uma campanha de bombardeios por todo o Japão. Então, muitas cidades japonesas foram para o chão, parecido com o que aconteceu na Europa também. Muitas cidades abaixo, então tudo teve que ser reconstruído. Então eles estavam no zero. E ainda estando no zero e começando a reconstruir, surge o Godzilla, que coloca em -1 essa reconstrução do Japão. Fora esses assuntos muito interessantes, esse personagem muito fascinante do piloto kamikaze que não morreu. E aí rola um preconceito, às vezes, quando um outro personagem descobre que ele é um piloto kamikaze, olha ele meio feio, porque peraí, se você tá aqui, você não cumpriu o seu papel na guerra. E tem personagem lá que vai falar, minha família tá morta por conta de pessoas como você, que não deram a vida, né, pelo Japão e tudo mais. Mas isso vai sendo desenvolvido e a gente vai vendo o crescimento até de personagens secundários, e é muito legal isso. Obviamente, também é um filme de Godzilla. E as cenas do Godzilla são sensacionais. E quando ele aparece, e a destruição que ele causa, o caos, o poder dele, e a maneira quando ele cospe aquele raio aquele raio atômico, né, digamos assim, é sensacional. A trilha sonora maravilhosa que usa o tema original. Isso é comum, né, em vários filmes, especialmente os filmes japoneses, e até num dos filmes americanos, se não me engano, é o segundo, O Reino dos Monstros. Um desses filmes americanos do Godzilla, eles usaram na trilha, porque o tema é um tema muito icônico. Então, nesse filme aqui, isso é retomado. A gente tem, então, assim, visualmente, a fotografia, a direção de arte. Recomendo que você assista numa sala boa, numa sala com a tela grande, com bom som, porque a trilha é sensacional, o som é sensacional. Visualmente, direção de arte, a reconstrução daquele Japão, daquele período da guerra totalmente destruído. E aí, quando começa a retomada, que é um período que muita gente, inclusive lá no Japão, tem uma nostalgia muito grande, que o boom, né, da retomada do crescimento do Japão foi um período meio mágico lá na história deles, e foi algo que aconteceu em vários países, né, no pós-guerra, um período de crescimento, e no Japão isso aconteceu. Visualmente muito bonito filme. E o Godzilla, apesar de ser essa ameaça, ele tá ali também representando a natureza, a fúria, e provocando, na verdade, ele serve de estopim para os debates do filme e para o crescimento dos personagens. Mas a criatura em si, como é de tradição nos filmes do Godzilla, não é necessariamente má e ponto final. Né? Tem algo ali sendo debatido, mas visualmente é muito bacana, todas as sequências de ação empolgantes que ele protagoniza. É um filme, como eu comecei falando, muito bom, e felizmente está sendo reconhecido aí internacionalmente como tal, né? Quem sabe, né? A gente não está entrando numa nova era de certos preconceitos cinematográficos caírem, especialmente no que diz respeito a premiações e tudo mais. Porque o público não tem esse preconceito. Vai lá, assiste. Esse filme está fazendo muito sucesso internacional. No Japão, grande bilheteria, e acho que conforme ele foi estreando em outros países, vai continuar sendo um filme de sucesso do Godzilla japonês. E isso é muito legal, mas também é bacana quando a gente vê premiações e crítica e sindicatos, todo mundo reconhecendo também esses filmes. Não é porque é um filme de monstro que ele não traz e trabalha e tem um debate e temas muito ricos, mais do que muito filme que se diz mais sério, digamos. Um filme de monstro, um filme do Godzilla. Recomendo muito que vocês assistam. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.